Olá, tudo bem? Eu sou Márcio Simão, seja bem-vindo mais uma vez ao Mito Poético Cotidiana. Onde você está? Essa pergunta, é claro, pode ser respondida geograficamente, e aí as respostas serão múltiplas. Mas essa pergunta também pode ser respondida existencialmente. Ou seja, a pergunta onde você está pode ser um sinônimo de como você está. Onde você está na existência, na vida. E eu faço referência a essa pergunta aqui, porque eu quero fazer memória da primeira pergunta que aparece no texto bíblico, no livro de Gênesis, que é a pergunta relativa ao Éden, à criação. O relato da criação que aparece em Gênesis 1 e Gênesis 2 é óbvio que não deve ser entendido literalmente. Nós estamos trabalhando ali com uma poesia. Poesia não pode ser entendida de forma literal. Então não há ali a menor intenção de trabalhar uma questão científica de origem do mundo. A intenção da Bíblia não é científica, não é arqueológica. A intenção da Bíblia é teológica, ou seja, transparece na sua narrativa uma intenção religiosa, uma perspectiva existencialmente vinculada à experiência do ser humano com o próprio Deus. E é a partir dessa pergunta e também do relato de Gênesis que eu queria conversar um pouquinho hoje sobre o que significa ser humano. Mais uma vez, essa pergunta, mas eu acho que essa pergunta é central. Nós precisamos aprender a sermos humanos. Nós somos seres humanos do ponto de vista biológico, isso é evidente. Quando nascemos, somos humanos do ponto de vista biológico. Mas também é verdade que nós nos tornamos humanos à medida que crescemos, à medida que nos desenvolvemos, à medida que encontramos experiências com o mundo, com as pessoas ao nosso redor. Então, essas experiências de contato, esse desenvolvimento é que, na verdade, o que nos forma humanos, o que nos faz humanos. O texto de Gênesis, que como eu disse, não é para ser entendido literalmente, não há ciência no texto de Gênesis, há poesia. E como poesia, o texto de Gênesis quer também falar um pouco sobre o que significa ser humano à luz da espiritualidade judaica. Então, para o judaísmo, para aquele relato contido em Gênesis, nós estamos trabalhando algumas percepções, como eu disse, teológicas, existenciais. Pois bem, para o Gênesis, o que significa então ser humano? Nesse ponto eu quero me basear na argumentação do professor Alfonso Garcia Rubio, que é teólogo católico, professor na PUC do Rio de Janeiro, no seu livro Unidade na Pluralidade. Nesse livro, Garcia Rubio, a partir da teologia judaico-cristã, afirma que nós fomos criados para mantermos relacionamentos, relações fundamentais que estabelecem o que é ser humano. E quais seriam essas relações fundamentais? A primeira delas, relação com o sagrado, relação com a experiência do metafísico, a experiência do divino, essa experiência de Deus, digamos assim. Na tradição judaico-cristã, a experiência com Deus revelada em Jesus, por exemplo. Essa lógica de um encontro com o sagrado caracteriza o que é ser humano. O texto de Gênesis, de forma poética, estabelece essa relação ao afirmar que Deus, na viração do dia, descia no jardim do Éden para estar presente com o próprio ser humano, manter comunhão com ele. Um outro fundamento importante para sermos humanos é a relação com o próximo. Segundo o relato bíblico, quando o ser humano é criado, ele é criado homem e mulher. E eles são complementares. Eles não são hierarquicamente colocados um acima do outro. Então, qualquer espiritualidade, qualquer teologia que coloca, por exemplo, o homem como superior à mulher, é uma espiritualidade que não parte dessa lógica que vem a nós de Gênesis. Por que eu digo isso? Porque no relato, também de forma poética, quando Adão encontra Eva, ele explode num poema de identificação, dizendo, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ou seja, há um senso aqui de pertencimento um ao outro, de identificação, no qual não pode haver nenhum tipo de hierarquia. O terceiro fundamento que estabelece o que é ser humano é a relação consigo mesmo. Diz lá o relato do Éden que homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. O que significa dizer que não há ali nenhum tipo de consciência culpada, culpabilizada por qualquer coisa. Há, na verdade, pacificação interna, um coração em paz, uma consciência em paz. Por fim, a quarta relação que fundamenta o que é ser humano é a relação com o mundo, com a terra, com o chão.
E isso a gente encontra vários elementos presentes lá no relato do Éden, quando, por exemplo, Deus cria o ser humano do pó da terra. Ou seja, nós somos terra, nós somos pó, nós somos vinculados a esse chão. Nós não somos criados seres espirituais, mas nós somos criados seres terrenos, seres integrais, que mantêm a sua dimensão de espiritualidade bem vinculada, bem amarrada à existência nesse mundo que vivemos hoje. E mais ainda, o relato de Gênesis ordena que o ser humano cuide desse jardim no qual ele foi colocado. Então, esse pertencimento ao mundo e essa lógica do cuidado com o mundo, cuidado inclusive ecológico, faz parte do que significa ser humano. Mas aí nós chegamos no capítulo 3 de Gênesis, que é o relato onde aparece essa pergunta que começamos o vídeo. Uma pergunta que na narrativa Deus faz ao ser humano. Onde você está? E é óbvio que o que aparece aqui não é uma pergunta geográfica, mas sim uma pergunta existencial. A pergunta que Deus faz ao ser humano não é onde você está no jardim, mas sim como você está na criação. Essa pergunta tem sentido porque no capítulo 3 de Gênesis acontece o que a teologia chama de pecado. E o pecado, que é lido muito em termos morais, em vários espaços religiosos, nesse texto de Gênesis não é uma questão de moralidade. Na verdade, o pecado surge, segundo a própria narrativa, quando o ser humano quer ser algo além do que ele foi planejado para ser. O ser humano foi chamado a ser humano. E a lógica do pecado ali no relato de Gênesis é o desejo de ser algo além de humano. De novo, ressaltamos aqui que não estamos lidando com literalidades, estamos lidando com uma simbologia, com uma poesia hebraica. E nessa poesia transparece a seguinte perspectiva: querer ser além do que nós somos gera o pecado, e o pecado nos desumaniza. Em que sentido? Olhando para o relato do capítulo 3, nós percebemos que todas as 4 relações fundamentais que estabeleciam o que era ser humano são rompidas, são machucadas, são destruídas. A primeira relação com o sagrado já não mais existe, porque, segundo a narrativa, Deus procura o ser humano, faz a pergunta onde você está, e a resposta do ser humano é: eu ouvi a tua voz do jardim e tive medo e me escondi. Ou seja, algo que anteriormente gerava prazer, agora gera medo, gera afastamento, gera desejo de se esconder. E por que há esse desejo de se esconder? Porque a consciência própria já está culpabilizada. Ou seja, aquela paz interna, aquela consciência pacificada, que é uma marca do que significa ser humano, já não mais existe. Segundo a narrativa, o ser humano, homem e mulher, percebem que são nus e fazem para si roupas de figueiras. É a tentativa de se esconder ou esconder a própria nudez do sagrado. Um outro traço de desumanização acontece na relação com o outro. No lugar de uma palavra de identificação, essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, nós temos agora uma palavra de Adão vinculado a Eva no seguinte sentido: acusação. Foi a mulher que tu me deste que me fez provar o fruto. E mais ainda, a relação com a Terra, com o mundo, com o cosmos também foi afetada, no sentido de que agora brotam do chão espinhos, e é com o suor do rosto que o ser humano vai conseguir o seu ganha-pão. Ora, o que nós estamos aqui, na verdade, é um processo de desumanização. E o pecado, em termos teológicos, é exatamente isso: a desumanização do ser. Quando nós nos desumanizamos nas nossas relações com o mundo, com os outros, conosco ou com Deus, nós estamos nos afastando da vocação a que fomos criados. Se nós somos criados com a vocação de sermos humanos, cada vez que nós nos desumanizamos nesses processos, nós estamos perdendo de vista a nossa condição de sermos quem somos chamados a ser. Sendo assim, qual é o processo para retornarmos à humanização, ou seja, nos humanizarmos novamente? O processo, na verdade, está vinculado a essas 4 relações fundamentais. Quando nós entendemos, por exemplo, que a relação com o sagrado, com Deus, não pode ser uma relação que nos gera medo em nós, mas sim que gera alegria, que gera prazer, aí nós estamos nos humanizando. E por que gera prazer? Porque na teologia judaico-cristã, Deus não é um juiz togado pronto para nos condenar,
mas sim é um Pai misericordioso, pronto a nos acolher. Ao olharmos para Deus, segundo a teologia judaico-cristã, nós não encontramos um olhar severo de um juiz, encontramos o olhar meigo e apaixonado de um papai. Aliás, é assim que Jesus entende Deus. Nas parábolas que Jesus conta sobre Deus, Deus sempre é apresentado como aquele que quer perdoar, aquele que é misericordioso, aquele que acolhe o coração e a vida humanas. Ora, se é assim, então por que mantermos relação com essa divindade a partir do medo? Por que mantermos relação com essa divindade a partir de uma ideia de meritocracia? No sentido de que quanto mais fizermos atividades religiosas, mais supostamente Deus iria nos abençoar. Isso tudo não tem relação nenhuma com essa proposta de humanização a partir do encontro com o sagrado. Entenda isso. Nós nos humanizamos a nos encontrarmos com o sagrado. Ora, isso significa dizer que qualquer religião que, para afirmar o sagrado, precisa destruir o humano, não é uma religião que é sadia a nós. Ao contrário. Se ao nos aproximarmos de Deus, nós vamos nos tornando mais desumanos nesse processo, então algo está errado. Se ao nos aproximarmos de Deus, nós vamos nos tornando mais intolerantes com os outros que pensam diferente de nós e que talvez não façam parte da nossa própria espiritualidade, então algo está errado. Se ao nos aproximarmos de Deus, nós rejeitamos esse mundo no qual habitamos como um espaço que não tem que ser preservado nem cuidado, então algo está errado. E dá para entender a razão? Porque quanto mais nós nos aproximamos do sagrado, mais humanos nós nos tornamos. Essa é a perspectiva. Quando nós nos afastamos do sagrado, muito mais ele se torna instrumento de medo e pavor para nós. Agora, quando nós nos aproximamos dele e percebemos que ele é, na verdade, um Deus acolhedor, muito mais nós nos humanizamos nesse processo. De igual forma, qualquer espiritualidade que enxerga o outro como uma ameaça em potencial, como um risco, como alguém que eu preciso me afastar porque é diferente de mim, bom, essa espiritualidade não está sadia. Ela precisa ser curada por esse relacionamento com o outro que nos torna humanos. Da mesma forma, qualquer relacionamento com o sagrado, uma espiritualidade que nos leva a nos odiarmos a nós mesmos, ora, essa espiritualidade também está adoecida. Porque, afinal de contas, não é possível amar ao outro como nós amamos a nós mesmos se nós não amamos a nós mesmos. Essa relação precisa estar muito bem equilibrada. E, por fim, qualquer espiritualidade que não leva a sério o chão em que pisamos, os problemas socioambientais que enfrentamos, as situações de catástrofe política, econômica, ética que vivenciamos, ou seja, qualquer espiritualidade que não leva a sério a nossa própria realidade, essa espiritualidade também está adoecida. Ela não nos torna humanos, ela nos desumaniza. E ao contrário, qualquer espiritualidade que, por exemplo, vê Deus não como um inimigo a ser temido, mas como um parceiro na existência, como um abrigo seguro. Qualquer espiritualidade que vê o outro não como alguém a ser destruído, mas sim como alguém a ser acolhido, porque ao nos encontrarmos com o outro, nós estamos, na verdade, afirmando a nossa identificação com esse outro. Qualquer espiritualidade que, ao se aproximar da nossa própria consciência, deixa ela pacificada e não em guerra, então estamos falando de algo que nos humaniza. E, por fim, qualquer espiritualidade que nos leva a nos envolvermos com as questões do mundo que vivemos, então essa é uma espiritualidade que nos humaniza. Se a nossa vocação é sermos humanos e a espiritualidade é um obstáculo nesse processo, então precisamos repensar essa espiritualidade. Agora, se a nossa vocação é sermos humanos e a espiritualidade nos encaminha para isso, então que ótimo. É por isso, talvez, que a gente possa encontrar aqui um reforço para a resposta que o Dalai Lama deu quando questionado a respeito da melhor religião. Ele disse o seguinte: a melhor religião é aquela que te torna um ser humano melhor. Essa é a perspectiva, porque, afinal de contas, na tradição judaico-cristã, sermos humanos é a vocação de Deus a nós. E ser humano, ou seja, humanizar as nossas relações, significa muito mais do que ir aos templos dominicais para adorar a Deus. Significa também isso, mas não apenas isso. Significa também na própria vida, na própria existência, nos relacionamentos com os outros que nos cercam,
no relacionamento com o mundo que habitamos, no relacionamento conosco, encontrarmos esses elementos que nos tornam mais humanos na nossa espiritualidade. Portanto, a pergunta aqui é: onde você está? Obviamente aqui, de novo, não é uma pergunta geográfica, mas sim uma pergunta existencial. Como você está? Como você está como ser humano? Você tem se tornado mais humano na sua relação com os outros a partir da sua própria espiritualidade ou não? Falando agora especificamente no universo cristão, eu trabalho com teologia já há um bom tempo, como professor e como coordenador. Minha formação é em teologia e ciência da religião e também pedagogia. E eu tenho percebido, com uma certa tristeza, que no nosso meio evangélico, cristão em geral, há desejos de controle do discurso alheio, há propostas de espiritualidade que enxergam o outro como uma ameaça em potencial, e aí por isso ele tem que ser silenciado. Eu preciso dizer a vocês que essa proposta não tem a menor relação com a lógica do Evangelho de Jesus. Se para manter a doutrina o preço é o silenciamento do outro pela força, então nós não estamos mais lidando com a doutrina do Evangelho. É simples assim. Qualquer perspectiva teológica que conduz o outro ao silenciamento ou que nos conduz à inação diante do mal no nosso mundo, ou que nos impede de compreender a espiritualidade como algo integrador e nos mantém prisioneiros dos castelos eclesiásticos, ora, essa espiritualidade está doente. Ela precisa ser curada, ela precisa ser humanizada. E aí o único caminho para isso é o caminho de voltarmos a ouvir essa pergunta que o próprio Deus nos faz. Onde você está? Como é a sua espiritualidade? Ela humaniza você ou ela te desumaniza? A pergunta do Éden é essa. E se a pergunta do Éden é essa, como nós estamos, então precisamos repensar a nossa própria espiritualidade para que ela nos torne mais humanos e não desumanos. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, inscreva-se aqui no canal, faça o seu comentário. Aproveite também para inserir nos comentários temas que você gostaria de ver sendo abordados aqui no canal em vídeos futuros. Nós teremos certamente muito prazer em atender essas demandas, ok? Então, um abraço e até o nosso próximo vídeo.